Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos assistir essa aula agora. É continuação da nossa matéria, né? Na última aula eu falei sobre as máquinas térmicas, ciclo de Carnot. Agora eu vou falar um pouquinho das transformações gasosas, né? E para entender as transformações gasosas, a gente vai ter que conhecer uma série de cientistas que estudaram essa área, né? E que todos esses estudos eles resultaram numa equação, né, que é chamada equação de Clapeyron, tá? O que acontece? Essa equação eu vou mostrar para vocês ela, todas as variáveis que dependem dela para a gente estar equacionando ela, né, que é pressão, volume, temperatura, quantidade de matéria, né, que é o número de mols, e a constante dos gases que vai variar de acordo com as condições, tá? Então a gente tem essa equação que relaciona tudo isso, mas que ela é resultado de vários outros estudos que foram feitos aí. Eu vou começar por ela e depois a gente vai ver cada estudo que resultou finalmente nela, tá? A equação de Clapeyron, né, foi desenvolvida por Émile Clapeyron, que é o nome do cientista, tá? E relaciona as três variáveis de estado, que é pressão, volume e temperatura, com a quantidade de partículas que compõem um gás, tá? A relação que ficou conhecida como equação de Clapeyron é a equação de um gás ideal, né? A gente considera que esse gás é chamado de gás ideal, que a gente vai estudar, tá? Ele tem as suas determinadas condições de volume e temperatura, tá? Esse exercício do gás ideal eu vou passar nas atividades, eu não vou colocar as condições dele aqui, tá? Que é para vocês verem depois na atividade e, obviamente, depois eu vou corrigir, tá? Essa equação ela é composta por pressão, volume, temperatura, quantidade de matéria e a constante dos gases. Notem aqui, ó, pressão, volume é P e V, o N que é o número de mols, o R que é a constante e o T que é a temperatura. O valor dessa constante está aqui embaixo, tá? É 0,082, tá? ATM, litro, mol e Kelvin são as unidades de medida. É tudo isso a unidade de medida da constante. Aqui esse 0,082 é para ATM, para litro, para mol e para Kelvin. Então a pressão é em ATM, tá? A pressão pode ser ATM, pode ser em bar, em Torricelli, tá? Pode ser em milímetro de mercúrio. Só que em alguns casos não vamos ter que fazer conversão de medida para pressão, para temperatura, para nada, tá? Vai depender de cada caso. Nesse caso aqui, o que a gente aconselha? Sempre usar o Kelvin para temperatura, porque vamos trabalhar com temperatura negativa. E a gente sabe, o graus Kelvin veio justamente, é utilizado justamente na ciência para a gente modificar essa questão e ter temperatura com valores positivos, né? E aí facilitar também os cálculos e a análise da situação. Se caso a gente fizer uma mudança aí, expressar essa constante em Joule, mol, Kelvin, ela passa a valer esse outro valor aqui, ó, 8,317, tá? 8,317, que é o valor para esse caso específico. Mas o caso mais usado, com certeza, é esse aqui, tá? É o caso do 0082, tá? Então, essa é a equação de Clapeyron. Ela relaciona pressão, volume, tá? Quantidade de matéria e temperatura. O que dá para a gente observar aqui, ó? A equação de Clapeyron fala o seguinte, que pressão e volume estão do mesmo lado da equação. Isso quer dizer o quê? Que são inversamente proporcional, né? Se eu passar o volume para o outro lado da equação, quanto maior o volume, menor vai ser a pressão.
Quando eu aumento uma coisa, teoricamente a outra vai diminuir, né? A temperatura já é favorável aos dois. Se eu aumento temperatura, eu aumento pressão e volume, tá? Então, essa divisão de lado aqui ela é importante, viu? Às vezes cai isso numa prova, tá? Quanto maior a pressão, o volume vai ser menor, porque se eu passar ele, ele vai passar dividindo aqui essa equação, tá? E a temperatura favorece os dois. Temperatura favorece os dois, quantidade de matéria também, tá? A gente vai ver casos em que isso é constante, foi daí que surgiu essa equação, né? Quando a gente começou a estudar a constância numa transformação ou da pressão, do volume ou da temperatura. Então, pela equação de Clapeyron, né, a gente tem essa questão aí, que PV é igual a nRT, né, pressão e volume tem a sua relação. Tá aí a equação aí para vocês verificarem, equação que a gente vai usar bastante. Primeiro exemplo, um exemplo com cálculo aqui, hein? PV igual a nRT é a fórmula. Anotem aí. Eu vou pedir para vocês tentarem fazer esse exemplo, tá? E vai ter a correção aqui já já. Uma quantidade de matéria igual a 5 mol, então ele deu a quantidade de matéria de gás ideal a uma temperatura de 20 graus Celsius, ocupa um volume de 16,4 litros. A pressão exercida pela quantidade de gás é, então vocês vão ter que achar a quantidade de gás aí, tá? A pressão exercida pela quantidade de gás, tá? Quanto exerceu de pressão? A pressão está em atm, vocês não tem que mexer em nada. A única coisa que vai ter que converter, ó, temperatura. É 27 graus, vocês vão passar para Kelvin, que é bem tranquilo. Lembra de somar lá os 273 e passar para graus Kelvin. Tá, pessoal? Vou dar 20 segundos aí, tenta fazer esse exemplo, e aí eu já volto com o resultado. Lembrando, dou esses 20 segundos que é para você pausar o vídeo aí, ler o exercício, aplicar a equação, que é PV igual a nRT, e achar o valor aí. Bom, essa conta aí ela é bem legal porque ela envolve já o esquema de você obter os dados, né? O que acontece? Ó, ele deu a quantidade de matéria, que é 5 mol. A temperatura a gente teve que converter 27 mais 273, que é a conversão que vocês viram ainda em sala de aula antes da pandemia, dá 300. Então a temperatura passou a ser 300 Kelvin. Eu tenho que converter. O volume é dado, é 16,4 litros. A constante está aqui, 0,082. E aí a gente vai para a conta em si. Está aqui a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. O que a gente fez aqui? Ó? Jogou o volume para baixo. O volume estava multiplicando desse lado aqui, passou dividindo. Então, o que a gente obteve de resposta aí? Né? P igual a N vezes R vezes T dividido pelo volume. Ficou 5 vezes 0,082 vezes 300. Tá? Dividido por 16,4. Se vocês fizerem essa conta, podem fazer aí, né? Vocês vão obter o valor de 7,5 atm, né? A resposta correta, então, seria a letra E, né? Ou melhor, a letra E fala 75, né? A letra D, 7,5 atm. Então, o que acontece? Você faz aí 5 vezes 0,82, vai dar 0,410 essa conta aqui, né? Aí vezes 300, né? É só você fazer a conta aí, vai dar 123, se eu não me engano. Dividido por isso, 16,4 vai dar 7,5 atm, tá? Então a gente obtém o resultado aí. Primeiro exemplo, alternativa correta aí,
a letra D de dado. A variação do sistema. Agora a gente vai começar a entrar como esses caras chegaram nessa equação, tá? Quando ocorre uma mudança no valor da temperatura, pressão ou volume, mas a quantidade de matéria permanece constante, a equação pode ser reduzida, tá? A equação ela pode ser reduzida. Ó. O que acontece? Se isso aqui é constante, eu não mudo a quantidade de mol, tá? E a constante, que já é um valor constante, eu posso transformar isso aqui nessa constante K. Aí você vai falar, e a temperatura? A temperatura veio para cá, ó. Veio dividindo aqui. Veio dividindo o PV. Por isso que a gente ficou com PV dividido por T igual a essa constante K, que representa o N vezes R. Então a gente reduziu a equação. Tá? A gente já reduziu. A gente só está falando agora de pressão, volume e temperatura. O número de mol, se não variar, não vai interessar. Tá? Por quê? Porque acontecem transformações. E as transformações não ocorrem geralmente perda de matéria, porque elas são feitas em sistema fechado. Você pode ter troca de calor, como a gente já viu, mas troca de matéria com o ambiente não, porque todo gás ele vai ficar naquele sistema. Só reformulando aí, retomando. Quais são os tipos de transformações que a gente tem? A isotérmica, em temperatura constante, isobárica, né, volume constante, e isobárica, pressão constante, e isométrica, volume constante. Tá? Isotérmica é temperatura constante, isobárica é pressão constante e isométrica, volume constante. A primeira lei aí, tá? A lei de Gay-Lussac, tá? Vamos já esclarecer aí que o nome do cara não é Gay, viu? Ele tinha outros nomes aí no começo aí, o nome dele é bem comprido, tá? Mas ficou conhecida como lei de Gay-Lussac, né? Então o que acontece? Segundo essa lei, a pressão e a temperatura de um gás sempre serão diretamente proporcionais, tá? Desde que o volume seja constante, tá? Assim, aumentando a pressão, aumenta a temperatura. Qual que foi a primeira coisa que ele enunciou aí, ó? Se o volume é constante, né? A temperatura e a pressão não vai ser. E quando eu aumento a pressão, a temperatura faz o quê? Aumenta ou diminui? Nesse caso aqui, pessoal, olha isso. Olha esse pedaço aqui, ó. A pressão P sobre T é igual a K. Quando um é diretamente proporcional, ele vai aparecer aqui dividindo, ou do outro lado, T estaria aqui, ó, perto do K. Tá? Teria um T aqui perto do K. Poderia, em vez do T estar ali embaixo, ele está aqui, ó. Mas o que acontece? Eles são diretamente proporcional. Quanto maior a pressão, maior a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, eu tendo a aumentar a pressão. Exemplo de sistema fechado bacana, panela de pressão, né? Aqui eu deixo escapar volume, mas ele tende ali a manter uma pressão constante, tá? A panela de pressão mantém uma pressão constante para não explodir, né? E o volume é liberado também para aliviar essa pressão também, tá? Você tem uma temperatura maior. Aumento de pressão, temperatura maior. Por isso o alimento cozinha mais rápido. Então, a lei dele basicamente traduz nisso aqui, ó. Deixa eu fazer de amarelo porque o vermelho acaba ofuscando o preto. Ó, P sobre T é igual a K. O que acontece aqui? Se eu tenho uma transformação, eu tenho uma pressão e uma temperatura no começo. Uma pressão e uma temperatura inicial. Por isso que eu coloquei PI aqui. No final, eu vou ter uma pressão e uma temperatura final. Elas vão ser iguais? Não. Mas a constante tem que ser igual tanto no começo como no fim. Então, por isso que eu posso igualar as duas. As duas vão variar. Só que eu igualo elas. A pressão no início
Ó, PI é pressão inicial, TI é temperatura inicial, PF é pressão final e TF é temperatura final. Eu vou ter esses resultados, aí faço que tipo de conta? Uma multiplicação em cruz, uma multiplicação em x, tá? Multiplicação em cruz. Vai ter um exemplo desse aí, tá? Então, isso é a lei de Gay-Lussac. Volume vai ser constante também. Eu já tenho quantidade de matéria, eu tenho constante, o volume vai estar inserido nesse K aqui, ó, de situação constante. Vamos para um exemplo aí, ó. Exercício da Faculdade de Medicina aí de Porto Alegre, Minas Gerais. Não é? Tem um Porto Alegre em Minas também. Ao sair de viagem, o motorista calibrou os pneus do seu veículo, colocando no seu interior 2 atm de pressão e em um dia quente a 27 graus. Tá? Então era 2 atm de pressão e a temperatura 27 graus, que vocês vão ter que passar para Kelvin. Ao chegar ao destino, mediu novamente a pressão dos pneus e encontrou 2,2 atm. Considerando-se desprezível a variação do volume, a temperatura do pneu ao final da viagem era de quantos graus Celsius? Então você vai aplicar essa fórmula aqui, ó, do PI, TI, PF, TF. Tá? Lembrando, ó, pressão inicial é a partir do momento que o cara encheu o pneu. Ó, né? A pressão inicial é 2 atm, a temperatura inicial 27. A pressão final é 2,2 atm, tá? Então você consegue obter aí quantos graus ele estava o pneu do carro dele aí nessa situação, tá? Ao final da viagem. Então aplicar aquela fórmula, não esquece de converter a temperatura, em 20 segundos eu estou de volta. Muito bem. Aqui, ó, você obtém os dados. A primeira coisa, 2 atm, tá? E aí, ó, temperatura inicial, você vai ter 27 graus, somos 273, obtém 300, tá? E aí, a pressão final é 2,2 atm, tá? Vamos jogar isso na fórmula. Foi o que foi feito aqui, ó. Colocou o 2 aqui, que é do início, e o 300, que é do início. O 2,2 e o TF, que é o que eu quero descobrir. Então vamos lá? Aí o que acontece aqui, ó? Multiplicação cruzada, tá? 300 vezes 2,2 e 2 vezes TF. 2 vezes TF ficou aqui, dá 2TF, né? 300 vezes 2,2 deu 660. 660 dividido por 2, né? 330 Kelvin. Eu tiro 273, que eu quero converter ela em graus Celsius, volto para 57 graus. Então a resposta aí, depois da viagem, 57 graus, tá? É a resposta aí na temperatura final. Esse aí é tranquilo, é multiplicar em cruz, tranquilíssimo. Lei de Boyle-Mariotti, tá? Transformações isotérmicas. Isotérmica quer dizer o quê? A temperatura constante. Tá vendo que tudo isso está relacionado com a equação de Clapeyron, tá? Bem tranquila essa situação aí, tá? Não tem por que a gente se assustar com isso, hein? Historicamente, a relação entre volume e pressão foi estudada primeiramente por Robert Boyle, que apresentou seus resultados em seu livro, tá? Aí está o nome do livro dele, que foi publicado, ó, 1660.
Entretanto, a formulação matemática conhecida hoje foi proposta em 61 por Richard Townley e Henry Power. Tá? Aí o que acontece? Edmund Mariotti publicou trabalho semelhante somente 14 anos depois de Boyle. Então os dois aí participaram desses estudos, né? Vários cientistas, mas os dois aí que ficou mais com a fama. O que eles avaliaram aí? Que pressão e volume são inversamente proporcional. Quando eu aumento a pressão, volume diminui. Quando eu aumento o volume, pressão diminui. E aí você chega nessa lei com a constante. PV igual a constante, tá? Pressão vezes volume é igual a constante, né? Se eu mudar alguém de lado, ele vai passar para o outro lado dividindo. Por isso que são inversamente proporcionais. O mesmo vai valer aqui para aquela equação. Ó, pressão inicial, tá? Quando eu tiver mudança no sistema, a pressão inicial vezes volume inicial vai ser igual a PF, pressão final, vezes volume final. A conta agora muda um pouco, não é aquela fraçãozinha. É uma equaçãozinha aí de dois lados aí que você vai obter, né? Quando eu preciso descobrir alguém, eu passo o outro dividindo para o outro lado, tá? Então é PI vezes VI é igual a PF vezes VF. Vamos então agora ver um exemplo disso. Então vamos lá, ó. É de completar, tá? Tem que completar esses pontinhos aí. Um carro-tanque transportou gás cloro para uma estação de tratamento de água. Sabe-se que o volume do tanque que continha gás cloro era 30 metros cúbicos. Só uma coisa, 30 metros cúbicos, eu já comentei isso com vocês, são 30 mil litros, né? 30 mil litros. E a temperatura era mantida a 20 graus. 20 graus Celsius. Para a pressão ser de 2 atm, ó, ficou aqui na parte verde do slide, ó, mas eu destaco aqui para vocês, ó, 2 atm. Então, pessoal, volume, vamos lá, ó, volume é o 30, opa, o volume é o 30, tá? O que acontece? É o volume inicial, a temperatura inicial era 20, para a pressão ser 2 atm, tá? E que na estação de tratamento de água, esse gás cloro foi transferido para um reservatório de 50 metros cúbicos, é o volume final, mantendo a 293 K, é a temperatura, tá? Ó, 293 K, se você fazer a conversão, é a mesma coisa que 20 graus. Então aqui, meu amigo, ele deu essa aqui, ó, para tentar fazer você de bobo e te enganar, mas a temperatura é constante aí. Então você vai aplicar aquela fórmula que eu falei. Ao passar do carro-tanque para o reservatório, o gás sofreu uma transformação. E a pressão do reservatório era... Então ele quer saber que transformação que é essa. Você já deve saber, né? Essa temperatura constante, qual transformação é, né? E você vai ter que saber aplicando aquela formulinha que eu passei agora, PI, VI, PF, VF, para achar quem? A pressão final do reservatório, né? Então, ó, volume inicial é 30, tá? A temperatura não vai interessar. A pressão inicial é 2, volume inicial é 30, pressão inicial é 2. E o volume final 50. Qual vai ser então a pressão final? Qual vai ser a pressão final? Eu vou dar 10 segundos aí, pausa o vídeo e aí a gente volta aí com a correção. Pausa o vídeo, tenta fazer que a gente volta. Questão